Olá, estamos de volta para o estudo que estamos desenvolvendo sobre o livro Nos Domínios da Mediunidade. Hoje é o nosso encontro de número 25 e que tem por objeto a análise do capítulo de número 24 daquela obra. Capítulo que tem por título Luta Expiatória. Como nós dissemos na nossa última conversa e também na precedente, os capítulos 22 a 24 englobam uma abordagem única. São 3 casos distintos, envolvendo 3 espíritos reencarnados distintos, mas que permitem a André Luiz, a Hilário e, particularmente, a nós, que temos acesso ao que ele escreveu, André Luiz, conhecer a maneira como Aulus os apresentou para questões que refletem os domínios da mediunidade. São manifestações da mediunidade. Quando a gente vai a Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, descobre, na segunda parte, que ele se esforça por apresentar um catálogo de situações que envolviam manifestações de natureza mediúnica. Ele as agrupa em duas grandes frentes para depois partir para um detalhamento. E sem nenhum tipo de receio, ele faz questão de deixar acentuado no exame daquelas situações que não está dada ali a palavra final. Ele vai catalogando na medida em que conhece, mas nos diz que há muito por se conhecer a respeito do assunto. Temos muito por pesquisar. Esses 3 casos apresentados por André Luiz e que são de espíritos que compareceram ao grupo para o qual ele e Hilário estavam direcionados no sentido de perceber como as coisas funcionam a partir do ponto de vista da realidade espiritual, dizem um pouco do que o próprio Allan Kardec nos havia prevenido, né? O primeiro caso, como todos se lembram, era de uma manifestação de natureza anímica, e que o espírito reencarnado recobra lembranças de sua última reencarnação, as quais ele não conseguiu, mesmo depois do processo reencarnatório, manter isoladas. A reencarnação nos é dada como oportunidade necessária para o aprendizado, para o autoajuste, e é bom, é importante que nós não evoquemos aquilo que, de certa forma, está mantido sob um certo impedimento de ser manifestado. Mas não era o que acontecia. E, portanto, aquela pessoa se recordava de um fato extremamente grave, a ele se reportava como se estivesse acontecendo no presente, e eles observando, olha, não há ninguém a envolvendo, ela não está dando comunicação mediúnica. E o Aulus, então, lhes explica, ela é, sim, médium dela mesma, traz recordações que são catalogadas como sendo anímicas. E aí o capítulo nos mostrou a questão de uma maneira bastante detalhista. O caso seguinte envolve um tipo de perseguição de natureza mediúnica obsessiva que está catalogado por Allan Kardec à conta de fascinação. E fascinada, submetida àquele jugo, a médium não consegue manter
nenhum tipo de qualidade de vida. Infelizmente, a fascinação decorreu de um processo mútuo de ausência de perdão. Não apenas o espírito desencarnado, como o espírito reencarnado, um para com o outro, não foram capazes de perdoar as ofensas recebidas. O resultado está ali. Qual era a proposta apresentada por Aulus, como a que talvez pudesse ser levada a efeito no caso dos dois? Que a médium reencarnada recebesse como filho o espírito algoz do passado. Mas ele diz, é uma saída proposta, pensada, mas que vai depender das circunstâncias. O caso de hoje é o caso que envolve o único dos três que era do sexo masculino na reencarnação. As duas, aqui eu fiz menção, duas, duas mulheres, e este, o jovem. Ambas se faziam acompanhar dos maridos, ele se encontrava sozinho, né? O caso envolve o que se denomina uma expiação. Seria importante que nós, na medida do possível, para complementar aquilo que os nossos estudos oferecem, relêssemos algum dos casos apresentados pelo próprio Allan Kardec em O Céu e o Inferno. Isto porque, ao lado de todas aquelas análises que ele apresenta de espíritos felizes, criminosos arrependidos, suicídio, etc., ele também traz as chamadas expiações terrestres. São espíritos cuja romagem se mostra repleta de adversidades. Em alguns daqueles casos, e não é muito diferente a situação do nosso examinado do dia de hoje, em alguns daqueles casos, o espírito só experimenta um pouco de alívio, e eles relatam isso, nos momentos de repouso, quando eles logravam deixar o corpo físico, de certa forma, libertos da relação, da vida de relação, né, do estado de vigília, eles podiam experimentar algum tipo de conforto. Não era um conforto que, por exemplo, um espírito feliz experimentava, mas estava nitidamente atrelado, ligado à necessidade que o espírito precisava de uma reencarnação limitadora. O caso do ponto de vista do atendimento, é o caso do Américo, né, é bastante simples, porque nós vamos vê-lo tendo que enfrentar situações de natureza pessoal, né? Eu gostaria de chamar atenção, porque nós vamos ouvir pelo Aulus uma colocação a respeito de ser o Américo portador de histeria. E quando nós chegarmos nesse ponto, eu acho que vale a pena avançar um pouquinho no exame, porque o próprio conceito de histeria tem uma origem e depois, já bem perto até do tempo em que o livro foi escrito, a visão do ponto de vista daqueles que estudam o assunto já havia modificado. E acho que é nesse contexto que o Aulus coloca. Como ele só lança o termo, e por mais de uma vez, acho que vale a pena, quando a gente chegar lá, parar um pouquinho para pensar. Então, logo chega a vez do atendimento ao Américo, o que André Luiz observa é que ele cai e começa a fazer movimentos de dança involuntários. É como se ele passasse por um processo exercitando
coreografias. A palavra aparece aí na expressão coreiformes, né? Estremeações coreiformes, o que significa que ele, então, apresenta uma involuntariedade de gestos, de movimentos que remetem a uma coreografia, como se ele estivesse dançando, se apresentando. Nós vimos na lição antecedente que a médium também foi para o chão, ele permaneceu na poltrona, mas não mais quieto, como estava anteriormente, e no chão ela imitava como se fosse, num primeiro momento, um animal selvagem, né? E depois uma cobra, outro animal selvagem. Ela era, ora, lembrando uma loba, com características, até na expressão, que induziam que ela aparentasse estar ali como se fosse um animal assim, e depois, no chão, serpenteava, fazendo evocar a figura de uma cobra. Ele, se não fosse a poltrona, teria caído e, diz André Luiz, ele desferia gemidos angustiados e roucos, como se tivesse a garganta constrita por uma espécie de guante. Ali, ao lado, duas entidades observavam os seus movimentos, mas, registro André Luiz, não interferiam magneticamente na maneira como ele se portava. Quer dizer, a agitação que ele trazia era dele. As entidades observavam, porém, não eram elas que produziam aquilo diretamente. O mesmo caso nós observamos no primeiro desses 3 capítulos, quando a entidade que houvera atentado contra a médium está no ambiente, porém, não é ela quem se vale da médium para trazer qualquer espécie de manifestação. Ela apenas é identificada pela médium. Ao descrevê-lo, André Luiz diz que ele aparentava madureza física, né? Porém, o Aulus faz com que eles coloquem as coisas no devido lugar, né? Tinha aparência envelhecida, mas diz não, ele não tem mais do que 30 anos na presente romagem terrestre. Porém, desde a infância, sofre o contato indireto de companhias inferiores que aliciou no passado pelo seu comportamento infeliz. De novo, a gente encontra a demonstração das nossas ligações que, a não ser mediante muito esforço da nossa parte, muita capacidade de compreensão delas e nossa, acabam por não quebrar os vínculos que mantemos. Quando experimenta a vizinhança desses amigos transviados com os quais conviveu, ele acaba por refletir a influência nociva, entregando-se a perturbações histéricas que lhe sufocam a alegria de viver. É bastante interessante esse tipo de observação. Eu disse que quando surgisse o termo era legal apontá-lo de uma maneira mais ampla possível, né? Historicamente, nós vamos ver que no século XIX, particularmente, quando alguém se referia à histeria, estava associando a histeria à mulher. E o fazia a partir do exame de alguns sintomas de natureza física que não eram
bem explicados. E o leque é muito grande, né? Nós vamos ter demonstrações ligadas à paralisia, à cegueira, a convulsões, a desmaios, tudo isto na limitação da análise clínica do século XIX era caracterizado como ligado ao útero. Daí ser o tipo de comportamento eminentemente feminino. Dirigia-se isso considerando que era algo ligado à condição do sexo feminino. Com Freud, e a leitura da sua obra permite, particularmente nas análises minudentes que ele faz, expondo casos, esse tipo de visão muda, e ele é categórico em afirmar que isso não era exclusivo de mulheres, não, mas que os comportamentos também apareciam em homens e representavam para ele conflitos psíquicos reprimidos, né? Não era uma causa orgânica, segundo ele. Então, aquela ligação útero desencadeador disso, segundo ele, não. Porém, para ele, aquilo estava nas emoções e representava, quase que com uma certeza de diagnóstico, questões ligadas a traumas na infância. Essa expressão acabou caindo em desuso, né? E bem próximo aqui dos dias em que vivemos, essa mudança teve uma outra característica, e aqueles sintomas descritos, que podem até envolver, eventualmente, o pânico, as alucinações, a paralisia, eles acabaram recebendo a qualificação de transtornos e se dividiram. Então, a gente tem transtorno de conversão, é quando a pessoa tem, de certa forma, afetados os seus movimentos, as suas funções motoras ou, eventualmente, sensoriais. E isso pode levar até a paralisia, a cegueira. Ao transtorno da personalidade histriônica, que é aquele em que a pessoa busca chamar a atenção para si ao lado de uma emocionalidade excêntrica. Ao transtorno dito dissociativo, que acabam trazendo para a pessoa distúrbios na memória, na consciência e até na percepção de si mesmo. E as alucinações aqui também aparecem. Assim como, sob a qualificação de manifestações psicossomáticas, as escolas de tratamento que envolvem a psique acabam colocando uma série de situações nas quais está presente o estresse emocional. Então, quando coloca para o caso do nosso Américo essa situação, o Aulus está, evidentemente, chamando a atenção para algo mais novo na maneira de tratar esse assunto. Eu vou dizer para vocês, e fiz questão de abrir o parênteses para dizer isso, porque, no primeiro caso, ele, nas colocações que faz, diz que dois tratamentos que, no momento em que o livro foi escrito, eram tratamentos recomendáveis, né? O eletrochoque e a insulinoterapia, ele fala de técnicas que naquele momento eram utilizadas, sem nenhum tipo de preocupação com outros reflexos. Era alguma coisa ligada ao movimento da época. A questão de dar ao comportamento do Américo a denominação ligada à histeria já denota um avanço na maneira de conceber
próxima daquilo que a gente vai encontrar quando estuda o assunto por quem está hoje cuidando do tratamento que envolve certos comportamentos, né? De novo, importante ressaltar, o tratamento, a observação é de natureza científica, afastada da concepção espírita, que agora passa a ser, então, aquilo que a gente vai conhecer. Comparecendo ali, ele tem crises, crises que o mantêm extremamente irrequieto na cadeira, que o fazem demonstrar uma certa ausência daquilo que está acontecendo e que são desencadeadas por uma influência espiritual, mas que é indireta, não é direta. Então, diante daquele caso, há sim o que estudar, porque como é que fica a situação de alguém, como descreve André Luiz, que desde a infância vai de médico em médico. E agora, nada do que foi prescrito para ele acaba encontrando resultado prático. Os tratamentos, registra o Aulus, são dolorosos e difíceis. De certo modo, lhe castigam profundamente a vida física. Ele parece um velho, quando, na verdade, não tem idade para ser velho. Ele está em pleno vigor juvenil. O enfermo, então, se mostra tremendo, pálido. O Aulus e o Clementino lhe aplicam recursos magnéticos de auxílio e acabam conseguindo que o corpo se asserene, né? Depois daquele acidente paroxístico, né, daquela crise que chamou a atenção, ele se mostra coberto de suor e desmemoriado. Ele estava, registra André Luiz, aparentemente surdo às preces que Raul Silva pronunciava pedindo ajuda em seu favor. Passam alguns instantes e a calma retorna ao ambiente. Abeira-se o encerramento e o rapaz permanecia do mesmo jeito que estava quando ali chegou, apático e melancólico. Embora ele houvesse sido estimulado a mudar suas próprias vibrações, a ficar atento à ajuda espiritual, ele demonstrava claramente tortura e introversão. Ele estava envolto consigo mesmo, consigo mesmo. Curiosamente, no primeiro caso, a médium externava aquilo que brotava de uma reminiscência. Deixando aquele ponto, ela tinha uma vida de natureza normal, mas submetida ao ambiente de comunicações mediúnicas, permitia que aflorasse aquela lembrança que ela não deveria deixar aflorar. No segundo caso, não. A médium estava mesmo em estreita ligação com o espírito que sobre ela exercia um fascínio. Aliás, para mim é muito claro no episódio do capítulo que a fascinação era dúplice. Ela e o espírito que com ela estava vinculado, dois espíritos, um no processo reencarnatório, o outro não se deixavam, estavam efetivamente fascinados um pelo outro, cobrando-se mutuamente aquele ajuste. Como a reunião vai terminar, né, o Hilário pergunta ao Aulus de que maneira pode ser interpretado o caso do Américo. Nós não lhe vimos o desdobramento, e ao que nos foi concedido verificar, ele não assimilou emanações fluídicas de qualquer habitante da nossa esfera. Ele teve um transe
em alguma espécie de processo mediúnico que nós desconhecemos, e aí o Aulus, então, começa a apresentar a solução do diagnóstico, né? Do diagnóstico. O enigma que ele tem é de natureza mental, considerando-se-lhe a origem pura e simples, mas está radicado, enraizado, a sensibilidade psíquica, tanto quanto as ocorrências de ordem mediúnica. Aqui o André Luiz, então, acrescenta, mas dá para considerá-lo médium? E a resposta vem. De imediato, não. De imediato, dos 3 casos que nós analisamos, ele não pode ser considerado um médium. Ele é um enfermo de natureza espiritual que reclama cuidado assistencial. Agora, depois que esta desarmonia for solucionada, eu não tenho dúvidas de que ele poderá cultivar preciosas faculdades medianímicas. Agora, a moléstia, hoje, é fator importante de experiência. Vejam vocês, ele precisa passar por isso primeiro, e nós vamos entender a razão a partir da continuidade do exame do caso, e pode ser que na presente encarnação ou numa encarnação futura, ele reúna condições de dar passividade, de se comportar como um auxiliar para as manifestações de natureza espiritual, e que tem um único propósito sob o ponto de vista espírita. O propósito espírita de permitir, de dar ao tratamento do intercâmbio a seriedade que ele exige, é o de nos deixar patenteada a sobrevivência do espírito ao corpo. É isto que faz com que nós participemos de reuniões mediúnicas. Muitos trarão como resposta a ideia, que de todo não é equivocada, exceto pelo alcance que às vezes se dá, de que estão trabalhando para esclarecer e encaminhar os que já deixaram a matéria. Esse encaminhamento, esse esclarecimento que certamente exige, é muito mais efetivo, muito mais real, quando feito por desencarnados. Nós não enxergamos os meandros da realidade mais ampla. Nós temos, eventualmente, alguns flashes, mas que não são hábeis a nos dar uma narrativa detalhada, particularizada do que acontece nas reuniões mediúnicas antes e após elas. Nós nos limitamos a observar o ambiente, ainda quando a vidência favorece o exercício da atividade mediúnica, ela se dá muito mais no sentido da confirmação do que certos comportamentos, trejeitos, formas de apresentação traduz. Agora, não vai além disso. A gente precisa entender a nossa limitação. E trabalhando desdobrados, como também acontece aos médiuns que se dedicam, trazer todas as impressões coletadas após o encontro é algo completamente impossível, já que a retenção do ponto de vista espiritual se dá de uma maneira muito mais ampla do que a que se dá enquanto estamos em estado de vigília, e é por ele que nós vamos transmitir as impressões. Então é um tal de, olha, eu não sei bem, não me lembro direito, não sei especificar como, não tenho como detalhar o alcance. Quer dizer, você vai juntando as coisas, mas não consegue fazer
a transposição para a limitação da experiência encarnatória, que é rica, mas é vinculada pelos sentidos que o corpo apresenta, você não vai conseguir especificar aquilo que espiritualmente observou. A abrangência, do ponto de vista espiritual, é total, né? Vamos lá explicar esse total, dentro da nossa zona evolutiva. Evidentemente que eu não tenho acesso às zonas evoluídas, das quais eu não tenho acesso, para as quais eu não sou habilitado. Então, daquela que eu estou, eu observo, digo, falo, porém, além disso, a gente não vai. As coisas ficam bem restritas aí. Insiste o Aulus, então, em explicar para nós a expiação. A dor em nossa vida íntima é assim como o arado na terra inculta, a terra não trabalhada, é assim que se denomina, aquela terra virgem da semeadura, do plantio. Rasgando e ferindo, oferece os melhores recursos à produção. Então, alguém que for ver um terreno ser preparado para o plantio, vai ver que ele é agredido, né? O arado sangra esse terreno em certas posições, observando certas técnicas em relação ao nível em que vai ser feito o plantio, como vai fluir a água quando ali for colocada, etc, etc. Esse processo para o leito de terra é um processo doloroso. Você arranca dali as coisas, você revolve o chão. Diz ele, olha, a dor na nossa vida íntima é assim. Ela funciona dessa forma, para melhorar a nossa própria condição. Aí o Hilário pergunta para ele, mas espera, e a doença em si? Né? Porque nós estamos aqui diante de uma pessoa doente. Será do corpo ou vai ser da alma? E ele, então, resolve a questão como os espíritos têm nos ensinado a resolvê-la desde sempre. Desde sempre. É um desequilíbrio da alma. Ele se retrata no corpo. E André Luiz registra que, nesse instante, o Aulus fala de maneira comovida. E fala porque ele houvera descrito o tratamento a que o Américo estava sujeito. Um tratamento severo, com técnicas que, à época, eram sempre se mostraram técnicas duras, duras, né? O eletrochoque é algo assim extremamente desconfortante. Traz para o corpo vibrações de natureza completamente diversas daquelas que o organismo está habituado. A própria insulinoterapia, como técnica, foi rapidamente, quando descobertas todas as consequências, foi substituída. Hoje nós temos um conjunto de fármacos capazes de produzir um certo controle sobre a situação, mas a gente vai ficar aqui com essa posição que o Aulus nos deixa, quer dizer, é um desequilíbrio da alma, é do espírito, e o espírito vai precisar pensar, ajudar-se para que isso possa ser reequilibrado. E a reencarnação, de certa forma, ajuda. Olha o que ele nos explica. O nosso amigo em reajuste, antes da presente imersão na carne, vagueou por muitos anos numa região desolada de trevas. Aí ele foi vítima de hipnotizadores cruéis, com os quais esteve na mais estreita sintonia, em razão da sua delinquência viciosa. Então, ele houvera sido um delinquente desencarnado, sem recursos de natureza espiritual,
se viu vítima desse tipo de assédio que leva à degradação. Sofreu intensamente e voltou à Terra trazendo, certas deficiências no organismo perispiritual. É um histérico, segundo a justa acepção da palavra, que agora a gente já sabe, né? É bem mais ampla. É alguém que traz mesmo transtornos que são difíceis de serem trabalhados, compreendidos, principalmente quando se não tem uma visão ligada a uma realidade extracorpórea. A gente viu que com Freud se inaugura essa ideia da psique, da mente. Entretanto, não se coloca isso de uma maneira distante do próprio corpo. Já não é um efeito do corpo como era a histeria ligada ao útero. E só a mulher poderia ter. Não, o homem passa. É um desequilíbrio de natureza mental. Tá, mas vamos buscar a mente, vamos dar a ela uma definição, vamos buscar uma raiz para isso. Aí você vê que as coisas se perdem, porque não se sai do organismo físico. O máximo que se admite é a exceção da psicologia da quarta força, que vai lá permitir, através de certas expressões, um entendimento muito mais amplo. A gente estudou isso há muito tempo atrás, quando conheceu a obra do Greff, né, que foi a obra que, de certa forma, introduziu, via experiências com alucinógenos, com superexcitação, essa ideia de um componente que poderia ser extracorpóreo, não significa que seja, mas era uma hipótese admitida, e aí então a gente sai do rol apenas e tão somente das questões fisiológicas. Diz ele, acolhido pelo heroísmo de um coração materno e um pai que já foi seu colega de insanidade, hoje também, na travessia de amargosas provas, o pai também estava, vem procurando a própria recuperação. Aos 7 anos dessa nova experiência, quando se lhe firmou a reencarnação, sentiu-se tomado pela desarmonia trazida do mundo espiritual. E, desde então, vem lutando num laborioso processo regenerativo a que se impôs. Algemado à perturbação, supõe haver nascido com um fracasso congênito, né? Eu nasci dessa forma, isso não vai ter outra alternativa. Eu não vou conseguir qualquer serviço nobre. Ele se acredita derrotado antes mesmo de ter começado a lutar. O que ele faz é, o tempo todo, ficar sozinho, e, na solidão, ele nutre pensamentos enfermiços que os espíritos que com ele conviveram, dele se aproveitaram, remetem o tempo todo. Ele vive em deploráveis condições patológicas do sistema nervoso, numa crise de longo curso, e que se caracteriza, então, por essas estranhas perturbações da inteligência, por essas contraturas repentinas que vão deixá-lo mesmo inutilizado para qualquer trabalho digno. Ele apresenta para a gente, então, a situação. Os 3 blocos que nós tivemos condições de acompanhar até agora mostram a descrição do ambiente, o comportamento adotado, uma anamnese sobre aquela situação e uma análise a respeito do que seria, e agora fecha esse terceiro ciclo um diagnóstico assim preciso
daquilo que envolve o Américo e da sua aparente incapacidade de dar uma reversão, né? Ele volta na companhia do pai, que era alguém como ele, perturbado. Tem a mãe como alguém que é claramente dos espíritos que ali estão, nós vamos conhecer uma segunda já já, o que em condições de ajudar se apresenta. Então, a mãe ajuda, a irmã, como nós vamos ver, também, mas o pai não. O pai não. E os outros irmãos também têm condições lamentáveis. Então, ele está num processo em que o sofrimento realmente evoca o arado no solo. É dor sobre dor, de maneira a expiar, é o título do capítulo, para que ele possa se reajustar. O Aulus bota fé que, com algum esforço, ele conseguiria já, mas não é aquilo que ele faz, não é aquilo que ele se mostra propenso. Veja, ele chegou, permaneceu apático, quando foi atendido, teve aquela manifestação levada à quase queda, à contorção, aqueles movimentos e gestos que imitavam uma coreografia. Aquilo passa e ele volta à mesma apatia, à mesma mudez, né? O Aulus, quando a reunião termina, comunica ao Clementino que tem o interesse de acompanhar o jovem até em casa. E o Clementino fica satisfeito, porque será para o André Luiz, para o Hilário e para nós o desdobrar de uma lição que já é em si extremamente dolorosa, né? Você perceber que o espírito não vê recursos disponíveis para reverter a situação denota a expiação, né? Você, na prova, você reúne condições para superar. Na expiação, não tem essas condições. Então, você vai depender de outros. Quer dizer, tem potencial? Todos temos. Todos temos. Essa é a questão mais elementar. O problema é como reverter isso. Como? Durante o trajeto, André Luiz anota, ele parecia alguém anestesiado, inerte. Meia hora demora a trajetória dele até uma casa que está no subúrbio, e lá, assim que ele ingressa, uma senhora de idade avançada vem atender e fica feliz por vê-lo regressar. É a mãe. A mãe que, com sua ternura, com seu desvelo, houvera recebido a companhia do marido complicado e de filhos da mesma ordem, né? Da mesma ordem. Ela provoca no rapaz esse acolhimento que ele, de si, não consegue ter, não consegue despertar. Ela o leva direto para o interior da casa e se deparam todos com uma situação lastimável, né? Há alguém que se chama Marco, é um irmão que está embriagado e, quando embriagado, inunda o ambiente com seus palavrões, com seu comportamento inadequado, né? A mãe pede perdão, diz, olha, infelizmente ele se excedeu outra vez, mas não é coisa para você se ocupar, né? Ele não está mesmo sintonizado com absolutamente nada, né? Ele é levado pela mãe até um leito que André Luiz diz ficava num acanhado telheiro aos fundos, um ambiente desprovido de forro, né? Apenas o telhado usual nas casas do passado, já que a cobertura era mesmo feita primeiro de palhas, galhos, depois o barro, por fim se chegou ao trabalho das telhas,
e só mais tarde é que a questão do forro, de coberturas mais resistentes, passou a ser a realidade das casas. Era alguma coisa assim usual dormir mesmo sob telhas. Em alguns casos, enfrentando as intempéries, porque as telhas se soltavam com o vento e a chuva vinha bater em quem estava ao abrigo daquele telhado sem o forro. Hoje a chuva ainda fica no forro, e quando extrapola é que a gente descobre que há um vazamento. Do contrário, nem isso vamos perceber, porque o forro vai absorver. Se for um forro de madeira, menos. Se for um forro de cimento e telhas, perdão, de laje, isso vai ser bem menos perceptível. Então, só com a ajuda de alguém com habilidade é que nós vamos descobrir, ó, está chovendo sobre a cobertura da casa, que é na parte diretamente aos cômodos, composta pela laje. Está chovendo acima da laje. Ele chega e dorme imediatamente, né? E desdobrado vai surgir perante André Luiz, Aulus e Hilário, porém não percebe a presença deles nem de longe, ele registra. Ele está, infelizmente, perturbado do mesmo modo como perturbado estava encarnado. Amedrontado, espantadiço, ele vai para um quarto que está a pequena distância e se joga nos braços de um velho paralítico e choraminga. Pai, eu estou sozinho. Quem me socorre? Tenho medo, medo. O doente, vigilante e calmo, assinalou-lhe a presença de algum modo, porque a sua expressão se tornou dolorida, como se ele estivesse mesmo ouvindo queixas. Ele está preso ao leito, está no estado de vigília e é procurado pelo jovem Américo pedindo socorro. Aulus pede que André Luiz auscute a fronte pensadora do enfermo que estava na cama, buscando sintonizar-se com ele para que pudesse transmitir aquilo que ele pensava. E registra, então, o André Luiz. Ó Senhor, sinto-me cercado por espíritos inquietos. Quem estará junto de mim? Dá-me forças para compreender-te à vontade e acatar-te os desígnios. Não me abandones. Tristes são a velhice, a doença e a pobreza quando nos avizinhamos da morte. Se nós pudéssemos isolar as três situações, veríamos que elas se apresentam tristes. A velhice, quando as forças do corpo minam, já não tem o vigor que experimentamos na maturidade, na juventude e muito menos os da meninice. A doença, que em qualquer estágio efetivamente contribui para trazer desânimo, e a situação de abandono em que eles vivem, né? Então, essas três coisas conjugadas, dizer, ele estou próximo a morrer, isso tudo está aqui, me ajuda, né? E André Luiz, então, registra que pela influência que o Américo nele produzia, ele também dobra a cabeça e chora copiosamente. Ele sente a influência, não sabe de quem, em prece pede para poder ser útil de alguma forma, entender, embora reconheça que não dispõe, em razão da velhice, da doença e do estado de meios
para reverter aquilo. O Aulus, então, nos apresenta o quadro. Nós estamos diante de Júlio, que vem a ser, na presente reencarnação, o pai do Américo. E ele, há muitos anos, foi acometido da paralisia das pernas. Vive amarrado à cama e ainda se esforça, de alguma maneira, com trabalhos leves, para ajudar na subsistência dos seus. Entregue à aprovação e à solidão, começou a ler e a refletir com segurança. Aprendeu a verdade sobre a reencarnação e encontrou consolo nos ensinamentos espíritas. E com isso, tem, de certa forma, sabido marchar com resignação e fortaleza nos dias ásperos em que está, pelos quais está passando. E ele continua, porque agora André Luiz, Aulus, André Luiz, Hilário e nós estamos interessados, né? Sustentado pelo devotamento heróico da esposa, trouxe ao mundo 5 filhos. A mais jovem é uma irmã de outra vida. Os demais, Américo e os outros 3, são todos de trato muito difícil. Márcio, que já conhecemos, Marco está apresentado, o texto depois fala Márcio, fica a dúvida, e tenho para mim que essa grafia primeira houve um erro, pelo menos na edição que eu tenho do livro, tá? Eu anotei isso, porque não dá para ter o mesmo nome. Os espíritos são Guilherme, Benício, Márcio ou Marco, e a menina Laura, além. Então, 4, e Márcio ou Marco é cliente da embriaguez, Guilherme e Benício estão às voltas com as extravagâncias que a vida noturna oferece. Apenas a Laura é a companheira abnegada dos pais. O Américo é o primogênito e está longe, muito longe, de se recuperar daquilo que o desequilibra. Então, veja o quadro como é um quadro, assim, difícil. Difícil. Ele tem na casa dos 30 e é o mais velho, o que significa que todos os outros têm menos. E todos, de certa maneira, à exceção da menina, que é companhia dos pais, que já estão em idade avançada, todos os demais têm problemas com a reencarnação, trazem dificuldades. O Hilário diz, quando a gente vê a situação do pai, nessa situação aqui, nessa posição no leito, etc., a gente pensa que as dificuldades aqui não devem ser fáceis. E aí, o Aulus põe as coisas efetivamente no lugar. A expiação do grupo doméstico é rude e dolorosa. Evocamos de volta a imagem do solo. Para ará-lo, precisa da força da ruptura do solo. Então, é rude e é dolorosa. Em passado próximo, o paralítico de hoje era o dirigente de um bando de malfeitores. Extremamente ambicioso, asilou-se num sítio onde se transformou em perseguidor de todos os viajantes desprevenidos que por ali passavam. Ele os furtava e se dedicava à vadiagem. E conseguiu convencer 4 amigos a acompanhá-lo nas aventuras delituosas a que se entregou pela cobiça tiranizante, comprometendo-se a eles
do ponto de vista moral. Esses 4 companheiros são hoje os filhos que ele tem aqui em casa e que lhe recebem uma nova orientação, mas lhe deixam repleto de preocupações e de desgostos. Desviou-os do caminho reto, agora busca recuperá-los para a estrada justa, achando-se ele mesmo em penosas inibições. Quanto mais eles sabiam, diz André Luiz, mais se sentia sensibilizado, né? Mais se sentia sensibilizado, porque o quadro era efetivamente triste, difícil. Imaginem vocês a idade, a prisão a um leito, os filhos, o primeiro nesse processo de completa alienação, buscando tratamentos que não produziam resultados, os outros 3 companheiros, também completamente equivocados na maneira de agir, apenas e tão somente a irmã daquele que estava preso ao leito paralítico, numa outra oportunidade, voltara para ajudar-lhes, porque a mãe era o grande alicerce de todo esse grupo. Então a gente vê aquelas narrativas que muitas vezes aparecem no próprio André Luiz, de alguém que vai desenvolver uma tarefa, aqui concretizada. Essa é uma narrativa que a gente já encontrou em outros livros, de alguém que vem na frente para receber um grupo de espíritos, para ajudá-los. E a gente vai ter na senhora, que é a mãe daqueles 4 jovens e também da Laura, 4 moços e também da Laura, nós temos nela o alicerce. No pai, alguém que errou, traz os outros em companhia com o propósito de modificar, mas não consegue a mudança sem passar por um processo extremamente doloroso, simbolizado por aqueles 3 pontos que ele aponta: a idade avançada, o fato de estar com a doença que não lhe permite o trabalho necessário ao sustento e, consequentemente, a pobreza. Então, são situações marcantes, revelando essa dita expiação, em que, mesmo assim, o espírito, como é o caso desse senhor, tendo a oportunidade de ter acesso a algo que lhe liberta, que é o conhecimento sobre a reencarnação, e depois, por sequência, o conhecimento espírita, vai tendo em si recursos que essas informações oferecem para tentar mudar o rumo das coisas. Vai conseguir. É algo que não nos cabe nem antever, né? Isso fica muito claro pelo estudo do capítulo. Por quê? Porque algumas situações não vão permitir esse ajuste. Começou-se, e isso é o mais importante, o dar início. Nós somos imortais e temos a chance de ir reencarnação após outra e nos intervalos dela, corrigindo a nossa maneira de pensar, porque é assim que os nossos espíritos demonstram a evolução. A reencarnação é a maneira de provar. Então, mesmo na adversidade, a gente vê que o espírito se mostra disposto a alterar, mas não consegue entender, não tem condições de compreender, né? Pensa-se assediado, como está sendo agora, mas é pelo filho que está dormindo no quarto do lado. Ele imagina que são espíritos que vêm reclamar a sua atenção. E é um companheiro de outrora que está ali com ele, já não é de agora, né? Há mais de 30 anos, como a apresentação do Américo nos permitiu identificar. O último bloco do nosso estudo apresenta a Laura, né?
que é uma jovem extremamente calma, que desdobrada a partir do descanso do veículo físico, não percebe a presença deles e se aproxima do Américo, retirando dali, né? Eles questionam quem é. E então o Aulus diz: essa é a Laura, né? Que ainda mesmo durante o sono físico não se descuida de amparar o pai e de atender aqueles que precisam. Mas se ela está aqui mesmo dormindo, tá? Ela está dormindo num outro aposento aqui próximo, né? E eles percebem que é necessário ajudar. O nosso amigo Aulus oferece ao Américo, ao pai do Américo, os recursos de que precisa e traz para a gente uma lição interessante, né? Do aproveitamento das horas do sono. Quando o corpo terrestre descansa, nem sempre as almas repousam. Na maioria das ocasiões, seguem o impulso que lhes é próprio. Então, quem se dedica ao bem, de um modo geral, continua agindo no bem, trabalhando na seara do amor. Quem se emaranha no mal faz com que o sono físico seja repleto de pesadelos, onde se enreda, perdão, com os males em que vivem. Então, diz o Hilário, os fatos mediúnicos aqui são uma constante. Sim, sim. Os pensamentos daqueles que partilham o mesmo teto agem e reagem uns sobre os outros, de modo particular, através de incessantes correntes de assimilação. A influência dos encarnados entre si é muito maior do que habitualmente as pessoas imaginam. Muita vez, na existência carnal, os obsessores que nos espezinham estão conosco, respirando reencarnados o mesmo ambiente. Do mesmo modo, a gente tem protetores que nos ajudam e elevam a nossa própria situação, participam das nossas experiências do dia a dia. É imprescindível compreender que em toda parte, acima de tudo, vivemos em espírito. O intercâmbio de alma para alma entre pais e filhos, cônjuges e irmãos, afeiçoados e companheiros, simpatias e desafeições no templo familiar ou nas instituições de serviço em que nos agrupamos, é real. A bem dizer, isto se faz obrigatório e constante. Sem perceber, nós consumimos ideias e forças uns dos outros. Quando eles se dispunham a sair, o Aulus então pergunta: voltando ao caso do Américo e reconhecendo-o como portador do quadro de histeria, tem alguma vantagem para ele comparecer num grupo mediúnico onde outros estão buscando se aperfeiçoar? Como não? Responde o Aulus. O progresso é uma obra de cooperação. Consagrando-se à disciplina e ao estudo, à meditação e à prece, ele se renovará mentalmente e, de alguma forma, vai apressar a própria cura, depois da qual pode até contribuir de maneira mais proveitosa para trabalhos mediúnicos. Todo esforço digno,
por mínimo que seja, recebe invariavelmente da vida maior a melhor resposta. E é assim que o capítulo se encerra, com lições que nos fazem pensar, e muito, particularmente naquilo que muitas vezes nós fazemos questão de rotular como sendo a única forma de intercâmbio que os nossos espíritos experimentam. Olha, é lá no centro que eu vou participar das atividades mediúnicas, né? É lá que eu contribuo. Não, a nossa maior contribuição está no ambiente em que convivemos, nessa troca de ideias, de impressões, onde há aquilo que na mediunidade é a chave, a sintonia. A mediunidade é a sintonização. Veja, o ambiente doméstico que nós conhecemos agora, envolvendo esses sete espíritos, é um ambiente de profunda sintonização. 2 dedicados ao bem, 4 completamente desequilibrados, um quinto tentando migrar de uma situação para outra, da situação de desequilíbrio para a de reequilíbrio, mas enfrentando limitações extremas, né? Em razão daquilo que ele próprio, em sua prece, demonstrou. Isso, meus amigos, nos mostra o quanto a sintonia nos ajuda a ajustarmos-nos com o que precisamos nos ajustar. Por isso, os pensamentos, as vibrações endereçadas no ambiente doméstico, no ambiente de trabalho, nas atividades que participamos, demandem sempre uma atenção muito grande, porque estamos transitando ao lado de pessoas em relação às quais, temos ajustes ou temos recursos que nos ajudam a avançar. É muito importante refletir sobre isso. Saímos do grupo mediúnico, viemos para a casa de um dos atendidos, que lá não foi capaz de perceber a ajuda, porém, que recebe no próprio ambiente doméstico o suporte de espíritos que querem vê-lo melhorar-se. Vai conseguir? Bem, o Aulus diz que nada, né? Todo esforço digno, por mínimo que seja, recebe invariavelmente da vida a melhor resposta. Da vida, a melhor resposta. Então, sempre é tempo de nos dedicarmos ao bem. A gente fica por aqui. Até o próximo encontro, onde esse livro que temos estudado nos apresenta situações tão importantes para a reflexão, particularmente no que diz respeito ao intercâmbio, que agora vimos se dá entre espíritos, e todos somos espíritos. Daí porque não é preciso aguardar uma hora semanal ou até o que até número de tempo, um tempo maior do que esse, de uma hora, para se dedicar ao atendimento espiritual. Ele está ao nosso lado a todo momento e temos a chance de praticá-lo na maneira que procurarmos viver da forma mais harmoniosa possível. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.